Bom dia, meus amores do sexto ano. Sejam bem-vindos à nossa aula de português desta semana. Tá? Hoje a gente vai ver um novo conteúdo. Esse conteúdo que a gente vai ver hoje, gente, ele está relacionado com aquele assunto anterior que nós já vimos, que é conotação e denotação. Tá? Se vocês não lembram o que é denotação e o que é conotação, eu vou lembrar aqui para vocês. Denotação é quando eu utilizo uma palavra no seu sentido literal. E conotação é quando eu utilizo uma palavra no sentido figurado. Então, o assunto de hoje, que é figura de linguagem, tem relação com esse assunto anterior. Não com as palavras denotativas, mas com as palavras conotativas, já que se tratam de palavras no seu sentido figurado, certo? Esse assunto de figura de linguagem está lá no livro de vocês, na página 168 a 172. Só, gente, que esse assunto ele é bem extenso, né? Figura de linguagem é um assunto bem extenso. Por ser extenso, o que foi que eu fiz? Eu dividi o assunto em duas partes. A primeira parte vai ser hoje, né? Porque são 12 figuras de linguagens. E aí hoje a gente vai ver apenas 6. E quando for na próxima aula, a gente vai ver as outras 6, certo? Então vocês vão acompanhar as primeiras figuras de linguagem que vai estar na página 168 e 169. O restante das páginas a gente vai ver na próxima semana. Então, figuras de linguagem, a gente vai ver agora o conceito, o que é figura de linguagem, qual a importância da figura de linguagem nos nossos textos. Então, figuras de linguagens são recursos linguísticos por meio dos quais damos ao texto maior expressividade, emoção ou ênfase. Por isso que eu disse para vocês que figura de linguagem tem a ver com o assunto anterior, que era denotação e conotação. Por quê? A conotação, como se trata de palavras no seu sentido figurado, as figuras de linguagem também, né, vai utilizar a conotação dentro das frases, dentro de um texto, porque elas vão servir, essas palavras, elas vão servir para dar uma maior expressividade, ela vai servir para expressar as nossas emoções, os nossos sentimentos, para dar uma maior ênfase, né, a uma palavra. Então, as figuras de linguagem, elas não são utilizadas no seu sentido literal, tá? É no sentido figurado. Daí o nome figuras de linguagem. Assim, usamos a figura, né, de modo figurado, sempre que temos a intenção, né, de ser entendido de maneira não literal. Porque a maneira literal é quando eu utilizo uma palavra no seu sentido dicionarizado. E aqui não. A figura de linguagem, ela é mais livre. Ela pode expressar uma palavra com duplo sentido, ela pode utilizar da ambiguidade, ela é livre. A figura de linguagem ela é livre. A gente não tem essa preocupação de utilizar as palavras no seu sentido literal, não convencional. Exemplo, quando eu digo, você é uma flor. Observe aqui que a palavra flor, no seu sentido literal, né, ela vem de uma planta. E aqui, se você observar o contexto, quando eu falo você é uma flor, eu estou utilizando da linguagem figurada, do sentido conotativo. Então, quando eu falo que a pessoa é uma flor, não quer dizer que eu estou falando lá do órgão reprodutor de uma planta. Eu estou falando, né, quando eu faço essa comparação, quando eu digo você é uma flor, eu quero dizer que essa pessoa é uma pessoa bonita, né, é uma pessoa cheirosa, porque a flor também tem essas características. Então, você observa que a palavra flor aqui, ela é uma figura de linguagem, por ser utilizada no seu sentido não literal. Agora nós vamos conhecer as principais figuras de linguagens. Como eu disse para vocês, hoje a gente só vai ver 6 figuras de linguagens. Nós vamos começar aqui pela comparação, é chamado de comparação ou símiles, certo? Comparação ou símiles. Se eu estiver falando de símiles, eu estou falando da comparação.
Então, o que é uma comparação? Comparação é uma forma explícita de comparar. Quando eu vou fazer uma comparação, eu comparo dois ou mais seres usando os conectivos adequados. Normalmente, o conectivo que a gente mais usa para fazer uma comparação é o como. Além do como, tem o tanto quanto, né? Que também é utilizado para fazer uma comparação. Então, sempre que eu for fazer uma comparação entre dois ou mais seres, utilizando esse conectivo aqui, o como. Vamos ver exemplos. Nós temos aqui dois exemplos. O primeiro diz: minha esposa é bela como uma deusa. Ó, minha esposa é bela como uma deusa. Observe que aqui há uma comparação entre dois seres. Quem são os dois seres? A esposa e a deusa. E foi utilizado o conectivo como, que é o conectivo de fazer comparação. Então aqui, gente, eu tenho uma figura de linguagem comparativa, ou eu posso também chamar de símiles. Aqui abaixo tem outro exemplo comparativo. Ela era tão inteligente quanto um gênio. Observe que o conectivo tão e o quanto são conectivos comparativos. Eu estou comparando um ser com outro. Quando eu digo ela era tão inteligente quanto um gênio. Então, observe que essas frases aqui utilizam-se da figura de linguagem comparativa. Vamos conhecer a próxima figura de linguagem. Gente, a metáfora. A metáfora é uma das figuras que ela é mais usada em prova, a metáfora. E a gente utiliza da metáfora o tempo todo. Se a gente observar no nosso cotidiano, a gente está utilizando da metáfora. Quando eu digo, né, o exemplo anterior, você é uma flor, eu estou utilizando de uma metáfora. Mas o que é a metáfora? A metáfora é um emprego de palavras ou expressões com sentido figurado. É uma espécie de comparação. Observe isso aqui. É uma espécie de comparação. Não é uma comparação. É uma espécie de comparação que você vai perceber no enunciado. É uma comparação subentendida. Ela é nascida de uma relação de semelhança. Por ser semelhante, por ser parecida, por ter características comuns entre dois seres ou mais fatos. Tá bom? Aqui vocês não vão perceber o conectivo, comparativo, que é o como. Não vai aparecer, mas você vai perceber na metáfora que há uma comparação que está subentendida ali. Você percebe que está fazendo uma comparação, só que não está utilizando o conectivo como. Vamos ver exemplos? A luz, ó, luz da inspiração. Quando eu digo você é luz da inspiração. Observe aqui, gente, que ele, né, quando ele fala luz da inspiração, é como se ele estivesse fazendo uma comparação, que alguém é luz. Mas será que realmente ele é luz? É como se fosse luz, mas aqui você observa que não tem um conectivo como. É uma figura de linguagem, você percebe que ele está fazendo uma comparação, mas não tem o conectivo. É uma comparação subentendida, é como se fosse uma luz. Já aqui no outro exemplo, diz assim, ó, tempo é dinheiro. Vocês encontraram o conectivo como? Não. Mas se você analisar o contexto, ele está comparando o tempo com dinheiro, né? O tempo é como se fosse dinheiro, mas aqui não tem conectivo como. O outro exemplo aqui, meu pensamento é um rio subterrâneo. É uma frase de Fernando Pessoa. Quando ele diz, meu pensamento é um rio subterrâneo, é como se ele dissesse, meu pensamento é como um rio subterrâneo. Ele faz uma comparação, é um pensamento profundo, é um pensamento que vai além. Então você observa que em todos esses exemplos tem uma comparação subentendida, só não tem um conectivo comparativo. Isso aqui é metáfora.
Quando você diz fulano é um gato, quer dizer, fulano é um gato, é como se ele estivesse comparando alguém com um gato. E você observa que não tem um conectivo comparativo, mas ele está fazendo uma comparação, só que é uma comparação subentendida. Então, nesses casos em que não aparece o conectivo como, mas você percebe que há uma comparação, eu chamo de metáfora. Vamos conhecer outros exemplos de figuras de linguagem. Aliás, a próxima. Aqui é a metáfora. Ainda falamos sobre a metáfora. A metáfora, como nós vimos até então, ela se trata de palavras. Mas só que existem as metáforas também relacionadas com a linguagem não verbal, ou seja, com imagens. Então também há a metáfora presente em imagens. Quando eu quero comparar uma imagem com alguma coisa, quando você olha para essa imagem, que eu coloquei aqui, que inclusive tem no livro de vocês, ela parece com o quê? Essa imagem. Se você observar, eu tenho duas árvores que estão em forma de um pulmão. Então, aqui você percebe uma semelhança, algo parecido. Eu comparei, né, como se fosse uma comparação, né, de uma imagem com uma outra imagem. Árvores, né, a posição das árvores em forma de um pulmão. Então, aqui a metáfora também pode ocorrer na linguagem não verbal, né? Aqui o que diz? Observe que as árvores, elas foram posicionadas exatamente como os nossos pulmões, seguindo a metáfora de que as florestas são os pulmões. Então as árvores aqui, elas são o pulmão do mundo, por isso que ela foi colocada nessa posição. Florestas e pulmões, de acordo com a metáfora, são responsáveis pela respiração do homem, levando oxigênio às células e transformando o gás carbônico em oxigênio. Outra metáfora de imagem é o apagamento parcial do verde da bandeira do Brasil, simbolizando o desmatamento. Então você observa aqui que a bandeira do Brasil também, uma parte da bandeira não existe. Isso significa o quê? Qual é a metáfora dessa imagem? Significa que uma parte do Brasil já foi desmatada, tá bom? Então aqui é a metáfora do desmatamento. E aqui é simbolizando a importância, né, das árvores para a nossa respiração. Próxima figura de linguagem é a metonímia. Gente, a metonímia ela é mais um pouquinho extensa, porque são vários fatores que estão aqui dentro da metonímia. A metonímia, a principal, ela é a troca. A troca de quê? A troca de um nome por outro. Isso é que a gente usa muito também no nosso cotidiano. A troca de um nome por outro, né? Que é a partir de uma relação real, concreta, objetiva, existente entre eles. Então aqui, gente, vocês vão perceber, nos exemplos que eu coloquei, que há uma troca de um nome por outro. Muitas das vezes a gente deixa de falar o nome, que é no seu sentido, né, real, no seu sentido concreto, e a gente acaba substituindo por um outro nome. Isso eu chamo de metonímia, tá? Vamos conhecer alguns exemplos. O que acontece? A gente às vezes troca, né, aqui está falando, o continente pelo conteúdo. O que é isso? O continente pelo conteúdo. Vamos entender aqui através desse exemplo. A panela está fervendo. Observe, a panela está fervendo. A panela aqui nesse exemplo é o continente. E o conteúdo é o que está contido na panela. Só que a gente nem sempre fala, né? O feijão está fervendo na panela. Ninguém fala isso. O arroz está fervendo na panela. A gente sempre fala, a panela está fervendo. É a panela que está fervendo? Não. Então aqui nesse exemplo, a gente troca o continente, né, pelo conteúdo. Ao invés de eu falar o conteúdo, eu falo o nome do continente. Então vocês observam que há uma troca. A troca, né, do continente pelo conteúdo. Isso às vezes também acontece
Quando você diz, eu comi um prato, né, um prato de comida. Eu comi um prato de comida. Você comeu o prato? Não. O prato aí seria o continente. O conteúdo é a comida. Por que você não diz, eu comi a comida do prato? Ninguém fala assim. Eu comi, né, um prato de comida. Ou eu tomei uma xícara de café. Você tomou o café, não foi a xícara. Então, observe que esses exemplos, a troca do continente pelo conteúdo. Eu chamo isso de metonímia. Aqui abaixo é a troca do autor pela obra. O que é a troca do autor pela obra? Aqui nesse exemplo, eu costumo ler Machado de Assis. O que você costuma ler? É o Machado de Assis, o autor, ou você lê a obra? Então você observa que há essa troca, a troca do autor pela obra. Você acaba falando o nome do autor. Eu costumo ler Machado de Assis, eu costumo ler José de Alencar. Então, nesses casos aqui, você, ao invés de falar o nome da obra, você acaba falando o nome do autor. Então, isso também eu chamo de metonímia, tá bom? Quando eu troco o autor pela obra. Próximos exemplos. A marca pelo produto. Isso aqui acontece muito, né? A gente trocar, né, a marca pelo produto. Tipo, eu gosto muito de tomar Danone. Observe que Danone aqui, gente, não é o produto, é a marca do produto. Então, você acaba falando a marca do produto. Eu gosto de tomar Danone. Danone é a marca. O produto é o iogurte, tá bom? Iogurte é o produto. Isso acontece também quando você vai comprar Bombril. Se eu comprei o Bombril. O Bombril é a marca do produto, tá bom? Quando a gente nunca fala, eu vou comprar palha de aço. Eu falo sempre, eu vou comprar Bombril. Também acontece com a Coca-Cola. Ah, eu comprei Coca-Cola. A Coca-Cola é a marca. Você comprou refrigerante. Então, isso são metonímias que a gente usa no nosso dia a dia e a gente não percebe. Aqui, o instrumento pela pessoa que utiliza. Você acaba falando também, fazendo essa troca, né? A troca do instrumento pela pessoa. Tipo aqui, meu tio é um bom garfo. O que quer dizer aqui? Meu tio é um bom garfo? Ele é um bom garfo? Não. Quer dizer que ele é bom de comer, ele come muito. Então, há essa troca, né, do instrumento, no caso aqui é garfo, eu acabo utilizando o nome desse instrumento ao invés de citar o nome da pessoa. Próximo. A parte pelo todo. Isso também acontece, né, de você trocar a parte pelo todo. Você às vezes não fala o todo, mas você fala a parte, faz essa troca. Quando eu digo, seus olhos pediam um alimento para saciar a fome. Será que era somente os olhos que pediam comida? Não. Aqui houve essa troca. Eu usei apenas uma parte, né? Ao invés de eu falar um todo. A pessoa, né? A pessoa pedia um alimento para saciar a fome. Seria um todo. E não apenas os olhos. E aqui abaixo, João pediu a mão de Maria em casamento. João pediu somente a mão? Foi apenas uma parte? Ou foi ela toda? Então, observe que essa troca, né, da parte pelo todo. Né? João pediu, era para ser de forma mais exata, mais correta, seria João pediu Maria em casamento. E não apenas, né, a mão de Maria. Então, aqui também são exemplos de metonímia. Vocês observam que há uma troca. O singular pelo plural, também são exemplos de metonímia. O singular pelo plural. O brasileiro, ele é muito simpático. Quando eu falo o brasileiro, aqui ele está representando todos os brasileiros. Mas observe que está no singular, né? Os brasileiros, né, são muito simpáticos, mas aqui eu troquei. Eu usei o singular, né? Troquei o singular pelo plural, que é representando todos os brasileiros. Mas você observa que está no singular.
O lugar pelo produto. Tem muita gente que também troca isso aqui, o lugar pelo produto. Tipo, meu avô usava um Panamá. Panamá aqui, gente, é um lugar. Só que no lugar de Panamá é para ser chapéu, porque o chapéu é do Panamá. Então você observa que trocou, né, o lugar pelo produto. Né? Meu avô usava um Panamá, usava um chapéu. Né? O chapéu, eu sei mais característico desse local, ele é muito usado. E a catacrese? Vamos aqui, a quarta figura de linguagem. A catacrese, né, ela é usada também normalmente, ela nomeia seres, objetos do nosso cotidiano, né, para os quais nunca se deu um nome específico. Tem coisas que ainda não tem um nome específico. E se tem esse nome específico, as pessoas elas não usam, às vezes pelo nome ser até complicado de falar. Então a catacrese é quando eu coloco um nome em um produto, em um objeto, porque esse objeto não tem um nome específico. Aí eu procuro um nome que seja semelhante. Aí a gente vai ver agora exemplos. Asa da xícara. Observe aqui, ainda não existe, né, um nome específico para essa parte aqui, gente, que a gente pega na xícara. Então, por ela ter uma semelhança com a asa, aí a gente chama asa da xícara, tá bom? Perna da mesa. Aqui você observa que quem tem perna são pessoas, né? Quem tem perna são animais. Mas aqui, por não ter um nome específico, a gente chama de perna, até por ter uma semelhança. Então aqui eu estou usando uma catacrese, perna da mesa. Cabelo de milho, você observa como tem uma semelhança com os nossos cabelos, aí chama cabelo de milho, mas não tem um nome específico para isso. Pé de alface, você observa que chama também isso de pé de alface, por ainda não ter um nome específico. Céu da boca, né? O céu da boca pode ter uma semelhança com o próprio céu. Então não existe um nome específico, tá bom? Se não existe um nome específico, aqui a gente acaba usando um nome que seja semelhante, que seja parecido. Isso eu chamo de catacrese. Próxima figura de linguagem, quinta figura. A elipse, tá? A elipse é a omissão de um termo da frase. É quando eu vou omitir, eu vou retirar, né, um termo da frase que facilmente é subentendido. Você vai perceber que está faltando alguma coisa ali, alguma coisa foi omitida na frase. Tipo aqui, normalmente saímos muito. Observe, normalmente saímos muito. Qual foi a palavra que foi omitida aqui? Se você observar, foi omitida aqui o nós. Então, normalmente nós saímos muito. Então aqui, essa omissão aqui eu chamo de elipse, tá? O certo seria nós saímos muito. Então ficava calado, evitar o conflito. Observe que aqui no lugar dessa vírgula, uma palavra foi omitida. Qual foi a palavra? A palavra para. Ó, então ficava calado, para evitar o conflito. Mas ela não está aqui. Se ela não está aqui, ela foi omitida, tá? Por isso que eu chamo de elipse. Houve a omissão de uma palavra. E que você vai perceber pelo contexto, né? Que ela é facilmente encontrada aqui dentro da frase. Outro exemplo. A elipse de um termo anterior expresso dá-se o nome de exeugma. Né? Quando uma palavra, né, que ela foi citada na frase anterior e na próxima ela foi omitida, né, houve a elipse, eu chamo de zeugma, certo? Aqui, os quartos eram espaçosos. Observe que aqui tem o eram. Os quartos eram espaçosos. A sala, pequena. Qual foi a palavra que foi omitida aqui nessa frase? Ó, a sala, ela era pequena. Então, observe que aqui, ó, foi citado o era e aquele foi omitido. Então, quando acontecer, né, de um termo que foi citado anterior e na frase posterior ele foi omitido, eu chamo de zeugma. Tá? No exemplo anterior, que era apenas elipse, a palavra ela não foi citada anteriormente, ela foi simplesmente omitida da frase.
e que você vai perceber. Aqui não. Ela foi expressa na primeira frase, mas na segunda a palavra foi omitida. Aqui também nesse exemplo é do mesmo jeito, tem um zelo. Ela preferia refrigerante. Ele, né? Observe que a palavra preferia aqui também foi omissa. Ele preferia refrigerante, ele preferia suco. Então, observe que aqui a palavra preferia não aparece. Então, nesses casos aqui, em que o termo anterior ele foi omisso na segunda frase, é que eu chamo de zelo. Então, ele preferia suco. Então, tanto a elipse quanto as eulina são figuras de linguagem que possibilitam mais dinamismo na comunicação, evitando a expressão ou a repetição desnecessária dos termos. Então, essa figura aqui é mais usada para evitar a repetição de palavras, para não ficar tão repetido dentro da oração. E o pleonasmo? O pleonasmo é a nossa última figura de linguagem de hoje. Vamos fechar com o pleonasmo. O pleonasmo, gente, isso aqui a gente ouve muito, né, as pessoas falando isso aqui. Vai consistir na repetição de um termo da oração ou do significado da expressão. Isto é, algumas informações, a informação é repetida desnecessariamente. A gente acaba falando uma coisa e fala outra que seria também a mesma coisa, ou seja, uma repetição de palavras, repetição de termos. Vamos ver exemplos? Aqui, gente, quando eu falo hemorragia de sangue, isso aqui é um pleonasmo, tá? Precisa eu falar que é de sangue? Não, basta eu falar hemorragia. Todo mundo sabe que a hemorragia é de sangue. Então você observa que aqui é a repetição. Hemorragia é de sangue e aqui a repetição. Não precisa falar isso. Eu chamo de pleonasmo nessa repetição. Elo de ligação. Elo, todo mundo sabe que é de ligação, é uma coisa que está ligada. Então não precisa repetir. Elo de ligação. Aqui a repetição também desnecessária. Subir para cima. Se eu vou subir, lógico que é para cima. Precisa repetir isso aqui? Não, não precisa. Basta dizer, eu vou subir. Às vezes também tem que descer para baixo, né? Se você vai descer, lógico que já é para baixo. Então, aqui são repetições de palavras desnecessariamente. Os outros defeitos, percebemos todos. Esse aqui você não percebe tanto, mas você observa que esse uso aqui é a repetição de defeitos. Quando eu digo os outros defeitos, percebemos o quê? Os defeitos. Também é repetição de palavras. Ele era o principal protagonista da história. Gente, principal e protagonista são as mesmas coisas. Eu estou repetindo uma palavra que não há a necessidade. Então, principal e protagonista dá na mesma. Então, eu posso falar só ou principal ou protagonista. Então, aqui são exemplos de pleonasmo, tá bom? Que é a repetição desnecessária de palavras. Gente, aqui tem vários exemplos que eu poderia colocar aqui, mas eu coloquei os principais. E aí finalizou, né, o nosso conteúdo de hoje sobre figuras de linguagem. Eu espero, né, que vocês tenham realmente compreendido. Quando for no nosso próximo encontro, que vai ser próxima semana, nós vamos ver o restante, né, das figuras de linguagem, que são mais 6 figuras. Agradeço a compreensão e até o nosso próximo encontro.